Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais um encontro do Aprova Atualidades. E hoje eu separei um tema para vocês muito importante, principalmente do ponto de vista de perdermos certos preconceitos, de determinados avanços que a nossa sociedade vem a ter. Veja só qual é o seu título. Mulheres, taxa de fertilidade cai nos Estados Unidos e vai pressionar déficit. Aí você vai me dizer o seguinte, o que tem a ver esse título, que inclusive foi publicado no jornal Valor, com mulher, que no dia 8 de março será comemorado o Dia Internacional, e com as mulheres em geral. Eu fiz questão de pegar um título jornalístico, um título, entre aspas, acadêmico também, dependendo da posição como você olhe, para dizer o seguinte: as mulheres passaram a ter, nos últimos tempos, nos últimos anos, uma influência muito grande em termos de mundo. E a partir disso, elas adquirem também uma importância de decisão ainda maior. Durante esse encontro eu vou levantar várias questões sobre isso para que nós possamos nos ater a esse fato. Como que o gênero feminino ganha cada vez mais destaque, cada vez mais força, a ponto de colaborar e muito nos rumos econômicos de um determinado país, no caso dos Estados Unidos, o qual vamos comparar com o Brasil, é claro. Com esta manchete, concurseiro ou concurseira, percebemos uma forte preocupação com a questão da fertilidade, porque a partir daí as mulheres passaram a ter menos filhos, é o que a manchete nos indica, principalmente a partir de 2007 e 2008, quando a crise financeira nos Estados Unidos ganha um outro padrão, se fortalece. Acaba influenciando toda uma população. Aí você me pergunta, mas por que as mulheres são importantes nesse momento? O que tem a ver aí? Veja só uma coisa. Nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, em todo o planeta as mulheres começaram a ir mais para a escola, começaram a adquirir mais conhecimento. A partir desse momento que elas vão para a escola, que elas vão para a faculdade, acontece o seguinte, elas passam a ter menos filhos. Por quê? Só o tempo que elas passam estudando, calcula o seguinte, era comum uma mulher casar com 16 anos, há 50, 60 anos atrás. Quando elas vão para uma escola, fazem o ensino médio, por exemplo, vão para a faculdade, tem aí uma especialização, um mestrado, doutorado, seja lá o que for. Vai sair de uma faculdade depois dos 25 anos e pensando aí uma especialização. Além disso, elas querem também conquistar o seu trabalho, conquistar a sua independência financeira. Só nisso já diminui e muito o tempo de vida para que elas possam ter um filho, esse período fértil. Diminuindo este período, automaticamente diminui o número de filhos, sem contar que o fato da mulher ter adquirido conhecimento acadêmico deu a ela a capacidade de ter decisões sobre o seu próprio corpo e impor também ao marido o quê? O planejamento familiar. Planejamento familiar diferente do controle de natalidade. Qual que é a diferença? Controle de natalidade, o Estado impõe o número de filhos que você vai ter, tanto para ter mais como para ter menos. Tem países, os países nórdicos, Noruega, por exemplo, tem um controle de natalidade onde o Estado dá determinados incentivos para que a mulher tenha mais filhos, porque a população estava diminuindo. Em outros países, a China, em parte da China, tem um controle impondo para que se tenha menos filhos.
De qualquer maneira, é uma ação do Estado, mas o planejamento é aquele feito pelo casal e principalmente pela mulher com um controle sobre o seu corpo, dizendo o seguinte: olha, nós podemos só ter tantos filhos. A mulher, nesse ponto, ela é muito mais dedicada ao planejamento da casa, ao planejamento financeiro e diz: olha, só podemos criar dois, um ou nenhum. Então ela passou a ter essa decisão ao ponto de, com a crise, ter percebido isso nos Estados Unidos e a partir disso dizer: olha, vamos ter menos filhos, que já era um fato que vinha diminuindo. Para ilustrar isso que eu acabei de falar, vamos analisar este gráfico. Me acompanhe. Olha só seu título: Trajetória de queda. A taxa total de fertilidade nos Estados Unidos, número de filhos por mulher. Muito bem, fez análise aí do seu título. Agora veja só a curva, concurseiro, concurseira. Note que em 1911, está aí a marcação, o número de filhos por mulher era em torno de 3,3 filhos, ok? E veja que tem uma queda de 1911 até 1936, vem diminuindo, chegando a 2,1. Eu estou arredondando aí o número, tá? Estou arredondando, vem até 2,1 e volta a crescer, elas passam a ter mais filhos a partir desse momento. É claro que tem melhoria na medicina, aí cai a mortalidade infantil, chegando até em 1957 em torno de 3,6, 3,7 filhos por mulher, e aí volta novamente a ter uma grande queda, chegando em 1976 a 1,7 filhos por mulher. Daí volta a subir, tem pequenos picos pelo gráfico que você analisa, a linha que vai seguindo, né? Até chegar o ano de 2011 com 1,9 filhos. Vamos arredondar esse 1,895 aí para 1,9 filhos por mulher. O que nós tiramos desse gráfico, concurseira, concurseiro? Que a taxa de natalidade nos Estados Unidos está muito baixa. Entenda o seguinte: segundo os demógrafos, menos de 2 filhos por mulher, 2,1, está abaixo da taxa de reposição para que a população se mantenha e não exista uma redução do número de habitantes. O que tem a ver isso? Pensa comigo, se um país perde população, ele perde o quê? Poder de consumo. Isso é muito sério, por isso que os Estados Unidos e vários outros países começam a repensar a atitude que as mulheres estão tendo e automaticamente as mulheres vão ter que tomar uma decisão como que elas vão se comportar. Por isso que eu disse lá no início que cada vez mais elas ganham poder, elas ganham poder de decisão em todos os aspectos da vida política, econômica e social. Então lembre-se disso, eu quero que você guarde essa informação. 2,1 considera-se a taxa de reposição. Aí não vai existir uma explosão demográfica, não vai haver grande aumento. E sim, a população se mantém. Mas abaixo disso, entende-se que a população do país começará a regredir, vai começar a diminuir. Quando comparamos com outros países, a situação nos Estados Unidos ainda é bem diferente da registrada na Alemanha, Itália e Japão, onde a fertilidade, veja só, está na casa de 1,4 filhos. Você lembra do nosso encontro anterior, quando falamos do acordo com os Estados Unidos com a União Europeia, formando o maior bloco econômico do planeta, e que esta talvez fosse a maior notícia econômica dos últimos tempos? Quero também lembrar de outro fato, que não adianta só configurar esse grande bloco econômico, não existe população para este consumo, porque eu lembro que eu usei como exemplo que a China vai colocar só na área urbana, na próxima década, 400 milhões de pessoas. Entenda aí, 2 Brasis, considerando que hoje o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Diante disso, existe um problema futuro, mas que deve ser pensado agora.
Como assim? Com taxas menores na fertilidade das mulheres, o que acontece? A faixa etária está aumentando. Veja que interessante isso. Entre 2005 e 2025, entende-se que o número de habitantes com mais de 65 anos nos Estados Unidos vai ultrapassar 72% de aumento. Isso é um número muito grande, pessoas chegando na faixa da aposentadoria. E aí, o que tem a ver isso? Vai acontecer uma mudança tremenda no quê? No padrão de consumo, no padrão de trabalho. Tudo isso precisa ser analisado, não só pelo governo, como também pela sociedade. Diante desses dados, que falamos dos Estados Unidos, do comportamento feminino lá, vamos fazer um paralelo agora com o nosso país, com o Brasil. E para isso vamos usar outra linguagem. Usamos um gráfico de linha, agora vamos usar a pirâmide etária. Veja só, analisemos essa pirâmide. Primeiro veja o título dessa pirâmide. Envelhecimento da população brasileira. Note que do lado esquerdo, concurseiros, tem homens, do lado direito, mulheres. E também do lado esquerdo tem as faixas etárias, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, chegando ali numa faixa que não existia antigamente no Brasil, com a população acima de 100 anos. Se você comparar os censos de 2000 e de 1990, não tem essa faixa, a população não envelhecia ao ponto de aparecer essa numeração que você observa aí no topo da pirâmide. Mas eu quero lhe chamar a atenção, concurseiro, para a base da nossa pirâmide. Olhe com atenção a faixa que vai de 0 a 14 anos, tanto para o lado das mulheres quanto para o lado dos homens. Concluímos então o que com a análise desse gráfico? Que as mulheres em nosso país passaram a ter também menos filhos e já estão abaixo da taxa de reposição, como nos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? O mesmo procedimento, o êxodo rural, as mulheres nas áreas urbanas, indo para a escola, indo para a faculdade e assim por diante. Mas como que a população do Brasil continua a crescer? Isso está relacionado ao envelhecimento, ao fato das pessoas viverem mais, como a pirâmide também mostrou. Concurseiro, tudo isso que eu acabei falando aqui e puxando sempre para os lados das mulheres, justamente para mostrar como elas têm um papel fantástico em nossa sociedade e vão conquistar cada vez mais espaço. É sabido que a luta das mulheres vem se desenvolvendo ao longo da história e elas vêm tendo conquistas fantásticas nas últimas décadas. Eu reservei esse vídeo para que você possa marcar algumas dessas conquistas que, é claro, podem aparecer sim em concursos. Acompanhe então essa matéria. A primeira eleição presidencial no Brasil foi em 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelo Congresso Nacional. Na época do Império, o Brasil chegou a ter 3 governos femininos. Em 1777, a rainha Dona Maria I comandou de Portugal o país. Maria Leopoldina foi a primeira imperadora do Brasil em 1822. E a princesa Isabel, que assumiu a regência do país na ausência do pai, Dom Pedro II. Mas depois da proclamação da República, as mulheres não administraram mais o Brasil. Em 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a permitir o voto feminino e também foi pioneiro ao eleger Alzira Soriano a prefeita de Lages em 1928. Mas ela não terminou o mandato porque os votos femininos foram anulados. As mulheres só conquistaram o direito ao voto em todo o país em 1932. Apenas as casadas, autorizadas pelos maridos, as viúvas e as solteiras com renda própria podiam votar. As restrições acabaram 2 anos depois, mas o voto feminino só se tornou obrigatório em 1946. Concurseiro, o que eu quero que você marque diante de tudo isso que falamos? Desde a questão da fertilidade nos Estados Unidos, que vem caindo, idem para o Brasil, esse breve histórico que o vídeo mostrou. Que as mulheres precisaram de uma grande luta
para atingir o atual nível de decisões políticas e econômicas que ela vem impondo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas como em todo o mundo. É claro que isso ainda vai se ampliar muito, houve avanços, mas não o suficiente. Basta ver a questão salarial, que é um ponto ainda bastante crítico, bastante caro nas decisões sociais quando se trata de homens e mulheres em nosso país. Vamos para a resolução de questão. Me acompanhe no enunciado dessa questão que tem tudo a ver com as mulheres e com a estrutura do Brasil. No Brasil, segundo o IPEA, em 2007, a taxa de fecundidade total foi de 1,83 filhos por mulher. A média foi inferior à chamada taxa de reposição, de 2,1 filhos, ou seja, foi inferior ao número mínimo de filhos que cada mulher brasileira deveria gerar para que no período de 30 anos a população total do país fosse mantida nos níveis atuais. Olha que interessante isso, concurseira, concurseiro. Diante desse enunciado, aí vem o comando. Persistindo essa tendência em 2030. Aí você tem que tomar uma conclusão. Letra A. Será necessário retomar a transição demográfica? Olha, a transição demográfica nós estamos vivendo agora, que a população está, a sua maioria passa a ser uma população na idade adulta, que precisa trabalhar, que precisa ir para a faculdade, que está produzindo, que está consumindo, porque o idoso consome menos e o adolescente, o jovem consome menos também que o adulto. Então, essa transição nós vivemos agora, não temos que retomar depois. Então, a A está errada. B. Haverá significativa diminuição das taxas de mortalidade geral e infantil. Ora, a taxa de mortalidade infantil aconteceu agora e também a geral. Por isso que a população está envelhecendo, chegando aos 100 anos e passando, como você viu no gráfico de pirâmide que analisamos. Alternativa C, veja o que diz esse enunciado. Ocorrerá uma forte proporção de população idosa. Exatamente isso, essa é a afirmativa correta, o mesmo que acontece nos Estados Unidos e causa preocupações hoje para os governos que terão que tomar decisões a longo prazo, ou seja, um projeto de Estado. Alternativa D, vamos ver o que tem de errado, já que a anterior era a correta. Haverá cerca de 300 milhões de brasileiros. Ora, isso não dá para saber. É uma previsão muito estranha, porque a taxa de natalidade caiu. Por que vamos aumentar mais 100 milhões num período tão pequeno de tempo? E a letra E, que diz o seguinte: deverá ocorrer forte imigração de jovens em busca de empregos. Olha, você já descarta essa alternativa E, porque o enunciado está falando de natalidade e não de imigração e de empregos. Vamos marcar aqui que é a letra C a correta, então este conteúdo é importantíssimo, não tenho dúvida que ele vai aparecer em inúmeros concursos ainda Brasil afora, vale a pena ser retomado também. Me despeço aqui, fechando esse nosso encontro, desejando a você bons estudos e, é claro, para as mulheres nesse mês, parabéns!